você venha ser respondida por meio dessa palavra que Deus vai direcionar. Amém? Mateus, primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, livro, capítulo de número 8, versículo de 1. Jesus cura um leproso. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, fazer-me limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Amém? Você pode tomar os seus assentos nessa noite e aplaudir a palavra do Senhor bem forte. A palavra que merece. Meus irmãos, hoje Deus me ministrou uma palavra no coração. E eu já quero começar aqui levantando uma indagação para você. Quem aqui gosta de sentir dor? Levanta as mãos. Não? Não gosta? Até o final da mensagem você vai agradecer a Deus por sentir dor. Talvez você vai falar: não, a dor é dispensável, a dor é um erro de Deus. Muitos acreditam que a dor foi uma falha. Por que Deus criou a dor? Por que Deus não criou o homem sem a dor? Não é verdade? Quem gosta de sentir dor de cabeça? Quem gosta de sentir dores de garganta? Quem gosta quando você vai lá e quebra um braço e fica aquela dor horrível? Quem gosta? Ninguém gosta. Mas será que se a dor não existisse, seria melhor para o ser humano? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dor. E vocês vão compreender algumas questões profundas sobre a palavra de Deus. O homem, se pudesse, ele rejeitaria de todas as formas a dor. Mas eu quero te fazer entender que não importa qual tipo de dor, seja uma dor espiritual, seja uma dor psicológica, ou seja uma dor física, todas elas foram criadas por Deus. Bem, Deus não é nenhum ser sadista que tem prazer em ver os seus filhos sofrerem. Se a dor existe, é porque tem um propósito. E todo o propósito de Deus é para o nosso bem, para a nossa proteção ou para o nosso crescimento. Então, Jesus, aqui no texto da Bíblia Sagrada, vai dizer que ele está no alto do monte orando. E lá embaixo, fora da cidade, havia um homem que ele era leproso. Diz comigo: leproso. Leproso. A vida de um leproso não era uma vida fácil. Vou te explicar. A vida de um leproso era uma vida muito triste, excluída, fora da sociedade. No livro de Levítico, capítulo 13, verso 46, se você depois quiser procurar, você vai ver que em Levíticos lá vai falar que um leproso não pode habitar dentro do povo de Israel. Eles tinham que habitar fora da cidade. Ou seja, não importa que você tenha uma família, não importa que você tenha filhos, não importa que você tenha uma esposa, se você tem, você vai ter que deixá-los para habitar fora da cidade. Mas normalmente, essas pessoas leprosas, quem já ouviu falar da lepra na Bíblia? Levanta a mão. Quem já ouviu uma pregação, uma mensagem de alguém leproso? Então você vai se familiarizar fácil. O que eu vou falar sobre lepra aqui, você nunca ouviu falar na tua vida, porque eu nunca tinha ouvido. Então o que vai acontecer? O leproso, ele tinha que ser separado de todos os seus conhecidos e ficar dentro de cidades muradas. Havia umas cidades específicas para essas pessoas que eram leprosas. Era conhecido como leprosários. Mas isso não era um castigo, não. Era apenas uma forma de tentar neutralizar uma doença que eles não conheciam. Você já viu a Covid? Quando começou a se multiplicar o vírus, qual a primeira coisa que fizeram? Foi: fique em casa, exclui a pessoa doente, vamos tentar impedir que o vírus se multiplique. Imagina com a ciência do nosso tempo,
com os microscópios, com o avanço da medicina, nós sofremos e tivemos medo de uma gripe mal curada, de uma gripe que matou tantas pessoas. Imagina o que não aconteceria com uma pessoa que contraísse a lepra. Então as pessoas que tinham lepra tinham que ser separadas, excluídas da sociedade para poder separar. Mas só que essas pessoas, elas tinham que ser submetidas a um tipo de humilhação tão terrível, tão terrível. Por quê? Porque primeiro, o leproso não poderia usar roupas normal como você está bonito aqui. Um leproso não poderia usar uma roupa nova, bem vestida. Obrigatoriamente, pela lei, ele deveria vestir-se de roupas rasgadas, roupas rotas. Ele não poderia ter o cabelo da tua cabeça penteado igual você está aí bonitinho, ou igual o pastor. Ele teria que ter o cabelo da sua cabeça totalmente bagunçado, despenteado. E o leproso, ele não poderia manter essa parte da tua boca visível. Obrigatoriamente tinha que colocar um pano que cobrisse tua boca, para que todos os que vissem de longe o reconhecessem como leproso. E se ainda com todas essas formas a pessoa não o reconhecesse como leproso, a uma distância de 50 metros, se alguém estivesse se aproximando, ele obrigatoriamente tinha que colocar a mão sobre a boca e gritar: impuro! 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 Para para pensar nessa cena. A pessoa que estava ali na hora parava e dava volta, saía do caminho dele, porque não poderia cruzar o caminho de leproso. Ou seja, era uma humilhação. Alguém estava vindo, ele tem que gritar impuro. E se ele não desse de avisado às pessoas, se ele não comunicasse que ele era um impuro, um leproso, e a pessoa se aproximasse dele, e essa pessoa o tocasse, este leproso era condenado com pena de morte, por não ter comunicado, por não ter avisado aquela pessoa de que ele era um leproso. Então, se uma pessoa acidentalmente tocasse num leproso, ou numa roupa de um leproso, que era conhecido como trapo de imundícia, por quê? Porque o leproso, ele cheirava mal, por causa da carniça que exalava do teu corpo e da tua carne, porque a tua pele ficava desprendendo do teu corpo. E uma das coisas mais naturais de um leproso é ele não ter dedos das mãos, não ter orelha, não ter nariz. É muito comum não ter um membro do teu corpo, braço, perna, não ter um pé. Então, se essa pessoa não avisasse, não desse comunicado, ele poderia ser morto. Então, qualquer pessoa que tocasse deveria ir para tua casa, arrancar todas as suas roupas, tomar banho em água que fosse corrente e ficaria impuro até o final da tarde e 7 dias fora da arraial. Olha só a exclusão que um leproso tinha que viver por causa dessa maldita doença que até hoje existe. Lepra é muito conhecido na Índia. Existem muitas pessoas na Índia hoje que sofrem dessa doença da lepra. Em outros lugares conhecido como Hansen e Miniase. Qual é esse nome mais ou menos aí? Eu até tentei falar, você pode pesquisar depois. Então qualquer pessoa que tocasse ficaria impura. Então tinha um ritual de purificação para essa pessoa ser purificada. A realidade dela não era das melhores, não só por causa da tua doença, mas porque além de ter que viver em cavernas ou até mesmo em tendas que são improvisadas, eles dependiam de esmolas para poder comer. Mas eu te pergunto para você, ainda que ele tenha o dinheiro, como que ele pode pegar o dinheiro e entrar na cidade para comprar algo? Então até para se alimentar ele dependia do que as pessoas trouxessem para ele. Então muitos dos leprosos morriam de desnutrição ou fome, porque até a tua própria família abandonava os leprosos, os filhos abandonavam os leprosos, esposas abandonavam os leprosos, porque não tinha como entrar, eles tinham medo de se aproximar. Era uma cena completamente terrível. Então frequentemente viviam em extrema miséria e pobreza. E se não fosse as migalhas que as pessoas que eram piedosas vinham para trazê-los, eles acabariam morrendo de própria fome. Então as características deles eram um mau cheiro insuportável, mutilação do teu corpo e sofrimento. Então, um dos enganos da ciência antiga, o que vai me chamar a atenção?
informação? Eu acho que está ligado aqui. A ciência falhou por muito tempo. Sabe por quê? Eu falei que as características, você já até ouviu alguém falar, que a lepra, o mal dela, é o fato de a pessoa ter nariz, amputar os dedos, das mãos, ou do corpo, que era aquela infecção, não é verdade? Mas só que depois de muito tempo de estudos, com o avanço da medicina, os homens começaram a estudar. E qual que é o principal medo do ser humano? Não é da dor? Nós não temos medo da dor? Se eu te perguntar qual que é a pior doença que existe no mundo, qual que é o nome? E por que é o câncer? Por causa da dor que ele causa. Mas só com os estudos revolucionários de um doutor conhecido como Paul Brand, ele vai estudar a lepra de uma forma diferente. Ele vai tentar entender o que a bactéria faz para tornar o estado da pele dessa pessoa tão degenerativa. E sabe o que ele descobriu? Que a lepra não amputa membros. Que a lepra não danifica o tecido da pele. A lepra não causa infecção na pele. A lepra não deixa a pele mal cheirosa. Você sabe tudo que a lepra faz? Tudo. A única coisa que a lepra faz é destruir o tecido responsável por causar dor. Um leproso não sente dor. Um leproso, você pode apertar a mão dele, esmagar a mão dele, não vai sentir absolutamente nada. Não existe uma ligação na ciência entre a lepra e a dor. Porque a lepra destrói o sistema nervoso, não a pele. Então as células do sistema nervoso que leva a dor não funcionam. Então se um leproso colocar a mão sobre o fogo, não vai acontecer nada, ele não vai sentir dor, mas a mão dele vai se deteriorizar. Então, a pergunta que ele começou a se fazer, por que então, se a lepra ela não causa esse tipo de problemas, por que as pessoas elas ainda chegam com a mão machucadas, com as mãos deterioradas, com estado de infecção, estado de putrefação? Por que as pessoas chegavam nesse estado tão terrível? E a pergunta que eu te faço, qual que é a força que você tem que fazer para girar a chave numa porta? Você sabe qual que é a força? Já parou para pensar? Você nunca pensou, mas o seu cérebro sabe. Sabe como ele sabe? Por meio da dor. Você sabia que a cócega é um tipo de dor suportável? Quando você sente cócega, você está sentindo uma dor, mas é uma dor que pode ser suportável. E esse doutor, ele foi para a Índia, para poder entender um pouquinho mais dessa doença. E quando ele foi virar a chave no cadeado, ele não conseguia. E ele tentava virar e não conseguia, ele desistiu. Uma criança de 10 anos, raquítica, com a doença, chegou perto dele e falou: deixa eu tentar abrir para o senhor. Ele falou: pois bem. A criança pegou numa só volta, ela abriu. Ele ficou assustado, porque como uma criança de 10 anos tem uma força tão extraordinária para abrir um cadeado que eu não tenho. Mas quando ele olhou no chão, ele viu o rastro de sangue. E o que era o rastro do sangue? Ele olhou na mão da criança. Quando a criança girou a chave, o tecido da tua pele se cortou, cortando a gordura, cortando o tendão, chegando até o osso. E a criança não sentiu absolutamente nada. Por quê? Porque o teu cérebro não consegue mandar comando de dor. E sem comandos de dor, a pessoa não para. Ela não coloca limites. A dor não foi feita para te destruir. A dor foi feita para te limitar e dizer para você: pare, aqui é perigoso. Então, se o corpo não enviasse estímulo de dor, você provavelmente não estaria vivo hoje aqui. Os estímulos de dor são enviados pelo nosso córtex cerebral para que você sinta antes do problema acontecer. Quer de uma forma simples? Já aconteceu de você torcer o teu pé, você está andando na rua, todo bonitão, e você vem todo assim desfilando, né? Não do meu jeito, isso aqui está feito para filmando, mas a pessoa vem assim desfilando, de repente vai o quê? Meu Deus! E aí começa a tentar compensar. Não é verdade? Quando ele começa
a pisar falso, sabe por quê? O teu corpo está mandando estímulo para você dizendo, poupe o teu pé direito, por quê? Porque você acabou de lesionar, e se você forçar vai ser pior. Ou seja, você começa a mancar, porque o teu cérebro fala, você está machucado, você está ferido, você não pode pisar sobre este pé. Então o que acontece? Você vai compensando. Um leproso, se torcesse o pé dele ficaria torto, ele compensaria e pisaria torto mesmo, sem problema, porque não sente a dor. Isso ocasionaria, sabe o quê? Em pouco tempo ele se tornaria um manco, um aleijado, por causa da falta de dor. Aí ele está andando, ele começou a seguir os leprosos para tentar entender por que uma pessoa uma hora está boa e outra hora a pessoa está mal, a pessoa está doente, a pessoa está machucada, está naquele estado de infecção. E ele chegou e viu um indiano que estava à beira do fogo, esperando a batata ficar pronta. A batata caiu dentro das brasas. O que ele fez? Entrou dentro da brasa, enfiou a mão dentro da brasa e tirou a batata assada. Ele já sabia que daqui uns dias ele teria mais uma pessoa para tratar a tua mão. Por quê? Por causa do problema da falta de dor. Sabe então o que os médicos começaram a tentar produzir? Os médicos começaram a tentar produzir algo que se semelhasse à dor, para impedir que os leprosos viessem a se machucarem. Então, o que ele teve a ideia? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um estímulo sonoro nele. Quando ele fizer força demais e aquilo pode colocar em risco, com muitos estudos, nós vamos colocar, quando ele for fazer uma força que pode ocasionar um dano para ele, esse estímulo sonoro vai incomodá-lo e ele vai parar. Mas sabe o que acontece? Quando eles queriam muito fazer algo, eles suportavam o estímulo sonoro e ainda faziam algo errado e se machucavam. Então o que eles falaram? O estímulo sonoro não funcionou, vamos colocar o estímulo de luz para incomodar, para ver se de alguma forma ele para e não faz o que ele está fazendo. Mas quando eles queriam muito, eles ainda suportavam a luz também e ainda assim faziam o que era errado. Então eles falaram, vamos pegar outras partes do teu corpo que ainda tem um pouquinho de sensibilidade que seja, e vamos ver se ao eles tocarem em algo, se de alguma forma esse estímulo elétrico vai dar um choque nele e ele vai parar. Então, quando ele fazia algo que poderia se machucar, o corpo era mandado um estímulo elétrico, dava um choque. Sabe o que ele fazia? Ele desligava o aparelho, fazia o que tinha que fazer e depois religava o aparelho. Mas não é exatamente isso que você faria se você tivesse um controle de desliga da dor? Será que se você quebrasse um braço e você precisasse fazer algo e aquele braço estivesse atrapalhando, você não apertaria um botãozinho de desligador, faria o que tinha que fazer para voltar e você nunca mais sararia? Meu Deus! Aí foi aí que aconteceu um caso nos Estados Unidos de um jogador de basquete que no treino ele veio e se machucou e ele começou a sentir uma dor muito forte no pé dele. Então era final do campeonato de basquete, ia ser televisionado e ele estava na final e ele era o jogador mais importante. O jogador não queria ficar fora e o time não queria que ele ficasse fora. Aí eles procuraram o médico e falou assim, será que seria possível nós acabar somente com a dor? Porque nós sabemos que não vai sarar a tempo. O médico falou, tem uma forma. Se eu der 3 injeções localizadas no pé dele, a dor vai sair. E então fizeram isso, deram 3 injeções no pé, na lateral, no calcanhar, e o homem, opa, estou sentindo mais nada, bora pro jogo, e começou a jogar. Enquanto ele joga para lá, joga para cá, e defende, defesa, vai para frente, vai. Quando ele foi para frente, que teve que voltar para poder cobrir o time, escutou o som escalo. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, toda a quadra escutou o som do estalo. Foi um osso do pé dele que se rompeu. Os médicos tentaram reverter, mas esse osso que quebrou não tinha mais como consertar. E esse jogador de basquete teve que se aposentar para sempre do basquete. E tudo por quê? Porque ele ignorou o estímulo da dor que o teu cérebro estava mandando. Então, a dor, para que ela serve? Ela não serve para te machucar ou para te punir. A dor, ela serve para te alertar de que algo não está bem. Você não está entendendo? A depressão não é uma maldição de Deus para você.
é que se Deus não colocasse uma depressão em você, você trabalharia tanto que você morreria e não pararia para olhar para dentro de você. Meu Deus. A depressão talvez foi enviada por Deus, que se você não parasse um pouco para olhar para a tua família, para você pensar um pouquinho o que é certo e o que é errado, você perderia todos muito antes de você poder partir. Então muitas das vezes a depressão, a dor, a perda, ela vem para reparar coisas e danos dentro de nós. Quando a tua alma está angustiada, é uma tentativa desesperada do teu espírito falar para você que tem algo errado contigo. E você quer suportar a dor, você quer preencher o vazio, mas só que o livro de Provérbios vai dizer assim: e Deus colocou a eternidade dentro do homem. Sabe o que isso significa? A eternidade está dentro de você. E sabe qual que é o teu erro? É você tentar preencher a eternidade que Deus colocou em você com coisas que são finitas, com coisas que são passageiras, com coisas que são efêmeras. Ou seja, você tenta preencher muitas vezes o mundo mesmo, tenta preencher a eternidade com drogas, com bebida, com coisas do mundo, com sexo, com prostituição, mas só que não consegue preencher um vazio existencial entra dentro deles, e eles entram nesse colapso mental. Por quê? Porque eles não conseguem encontrar o sentido da vida. Mas você vem para dentro da igreja, talvez com a sua conta bancária no limite negativo, talvez você nem sabe como vai pagar o cartão de crédito, talvez você foi mandado embora do trabalho, talvez tem alguém na tua casa que está doente, talvez você está cheio de problema, mas entrou dentro da igreja e está bem, está feliz, está animado. Alguém olha para você e fala: por quê? É porque algo que é eterno só pode ser preenchido com algo que também é eterno. O infinito só pode ser preenchido com o infinito. Então a eternidade que existe dentro de você só pode ser preenchida pela presença de Deus. Será que não foi proposital que Deus criou o infinito dentro de nós? O infinito dentro de nós é um poço que nunca se enche, é um poço sem fundo. E não adianta tentar preencher o vazio existencial com coisas existentes, porque tudo é passageiro. Você pode preencher a alegria momentaneamente, mas essa alegria, quando se acabar, volta o vazio existencial. É a pergunta que eu te faço: e se você não sentisse dor, seria melhor do que você hoje? Você abriria mão para isso? Você teria que se tornar um leproso. Meu Deus. Ou seja, nós devemos aprender até mesmo a agradecer a Deus pela dor que nós sentimos. Mas tem uma coisa que vocês não me perguntaram: o médico recebeu um leproso, e quando viu um leproso, ele falava: faz assim com as mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê o teu dedo? Ele: oi, sumiu. Meu Deus. Onde foi parar o teu dedo? Estava aqui até ontem à noite. Meu Deus. Na outra semana voltava: oi, sumiu o outro, doutor, não sei onde foi parar. Meu Deus. E como assim? Sabe o que aconteceu? O doutor começou a fazer uma investigação mais profunda. Sabe o que ele descobriu? Que os leprosos, por eles terem muitas feridas nas suas mãos, por não saber o controle das coisas, atraía nas madrugadas ratos. Os ratos na madrugada comiam os dedos deles e eles não sentiam. Os ratos estavam comendo a mão, orelha, nariz, lábio, e eles não percebiam pelo fato de estarem sem sentimento a dor. Eu te pergunto: queria que a dor fosse arrancada hoje, ou você prefere agradecer a Deus pela dor? A dor é um aviso, é um sinal, é um comunicado de que algo não está certo. Então a tentativa da medicina em tentar criar algum estímulo semelhante à dor, falharam todos. Por quê? Porque somente Deus criou uma dor que não pode ser desligada. Sabe só quando o teu corpo desliga a dor? Quando ele fala que você está fora de perigo. Somente quando o teu corpo fala assim: agora, será que está tudo bem? O cérebro vai mandar estímulos, vai procurar saber e vai ver que o seu corpo está bem. E quando ele percebe que está tudo bem, aí ele vai lá e tira os estímulos de dor para que você possa viver normalmente. Ou seja, diz assim para quem está lá: meu irmão, a dor
Não é para sempre. Então, se Deus enviou a dor, qual o propósito? E aqui eu já estou pregando para alguém que veio aqui para dar glória a Deus. Porque às vezes você veio para a igreja e tudo que você queria era que Deus tirasse a dor de você. Mas Deus fala para você nessa noite: eu não quero saber o que você queria com a dor. Meu Deus, é fogo. Porque o que você tem que perguntar, o que Deus espera da dor que Ele tem causado em você. Sabe por quê? A dor que Deus tem causado em você é para que você aprenda algo com ela. A dor muitas das vezes vai ser sua professora. Talvez o que você queria era que Deus fizesse as coisas mais fáceis para você. E o que Ele fez? Ele colocou dificuldade, Ele colocou luta, Ele colocou aflições, Ele colocou coisas que você não queria no teu caminho. Sabe para quê? Não para que você ficasse fragilizado, mas para que você fosse fortalecido pelas provações que aparecem no teu caminho. Às vezes tudo que você queria era que Deus arrancasse o pecado de dentro de você, para que você fosse livre de uma vez por todas com mão poderosa. O que você queria? Que entrasse na igreja com uma oração colocada sobre a tua cabeça, que você simplesmente fosse liberto de todo o pecado. E ao invés de ser liberto do pecado, o que você vê são sofrimentos, dificuldades, noites em lágrima e choro. E talvez como Paulo, você olha para Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne. E que Deus diz: a minha graça te basta. Somente a minha presença é suficiente na tua vida. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então tudo que Deus faz é para o bem dos seus filhos. A dor não está lá para te fazer simplesmente sofrer, mas para dar direcionamento, propósito e direcionar a tua atenção para aquilo que é verdadeiramente importante na tua vida. E a Bíblia vai dizer que o leproso, com todas as condições, está fora do arraial. E ele está andando do lado de fora do arraial, até que de repente, quando ele olha, ele vê um homem descendo do monte. Talvez pelo ritual que foi determinado lá em Levítico, ele já tomou todos os procedimentos, se colocou de pé para ser visto. Mas o homem continuou se aproximando. Aí ele de repente coloca a mão sobre os teus lábios e diz: impuro, impuro, impuro. Mas o homem continua se aproximando. Este homem não tem medo da lepra. Este homem não tem medo daquele que está ali completamente abandonado, excluído, excluso. Não, ele continua se aproximando. E quando ele olha, não é qualquer homem, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que no mesmo momento, quando ele olha para aquela figura daquele homem, ele se prostra ao chão. E ele faz uma das orações mais simples que eu já vi na Bíblia Sagrada. Sabe o que ele diz? Jesus, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Se o Senhor quiser, você pode mudar minha história hoje. Glória! Às vezes nós esperamos que Deus vai nos ouvir com grandes orações. Às vezes nós achamos que Deus vai nos ouvir com grandes momentos de jejum, grandes vigílias, quando que Deus esperava uma palavra sincera no teu coração. Senhor, se tu quiseres, eu seria limpo. Sabe o que Jesus faz? Além de quebrar o protocolo de se aproximar de um leproso e falar com o leproso, a Bíblia diz: e Jesus tocou. Há quantos anos este homem não sentiu o toque de alguém? Há quanto tempo esse homem não sentiu o abraço de alguém? Mas ele sentiu o abraço de Jesus. Eu não sei há quanto tempo você está esperando um abraço de alguém que te rejeitou. Eu não sei há quanto tempo que você tem sofrido por alguém que talvez virou as costas para você. Mas aquele que verdadeiramente importa está aqui nessa noite. Ele vem aqui para te tocar. E quando ele te tocar, se prepare que a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Sabe por quê? Porque uma pessoa impura, quando tocava no homem que estava puro, a pessoa pura ficava impura.
pessoa, era eu que estava falando contigo. Todos nós já recebemos a visita de Jesus em um momento da nossa vida, no momento em que nós estávamos fora da igreja. Alguém acha que o trabalho de Cristo começa dentro da igreja, no momento que entra das portas para dentro, mas não. Aqui dentro é onde as coisas acontecem. A obra começa lá na tua casa, lá no teu trabalho, quando Deus levanta alguma pessoa para falar de Jesus para você. A obra do Senhor Jesus, ela começa quando você pega um Uber e aquele Uber é tomado por Deus e começa a falar da palavra para você. A obra de Deus começa no momento eu já te contei o caminho, meu filho. Eu já vim de encontro com você para restaurar. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Eu sinto Jesus aqui nessa noite dizendo: eu vim do céu para renovar a vida. Não me perca o quanto você sofreu até aqui. Não me importa o quanto que você padeceu até aqui. Eu vim para fazer com que todo o teu tempo perdido seja recuperado. Diz assim: eu creio que Deus é especialista em recuperar tempos perdidos. Nenhum tempo seu será perdido. Deus vai recuperar cada segundo que você perdeu. Aleluias. 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 Mas aí a Bíblia não acaba aqui, porque Jesus vai direcionar uma ordem. Qual a ordem? Vai e se apresente ao sacerdote para que ele ofereça a purificação por você, como está determinado na lei de Moisés. O homem está purificado, o homem está limpo. Mas Jesus fala: cumpra o ritual sagrado mosaico que foi determinado lá em Levítico, capítulo 14, do versículo 1 ao 7. E o que era esse ritual? É algo muito profundo para você entender nessa noite, que eu quero que você mergulhe comigo. O leproso, ele deveria carregar 2 pombinhas puras, segundo o ritual da tradição do povo de Israel. Essas 2 pombinhas brancas, sem defeito, deveriam ser transportadas juntas por aquele ex-leproso até a presença do sacerdote. O sacerdote avaliaria a tua pele e falaria: verdadeiramente você está purificado. Agora vamos fazer o ritual sagrado que foi determinado. E qual é o ritual? O sacerdote pegava uma das pombinhas e matava ela. Quando ele matava aquela pombinha em água corrente, ele colocava a pombinha dentro de um balde com água, e o sangue da pombinha se misturava com a água. Água e sangue era misturada dentro daquele balde. Então, o sacerdote, com o isopo, que é um tipo de esponja, ele pegava o isopo, colocava dentro da água com sangue, e ele aspergia 7 vezes contra o leproso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, o leproso, ele carrega sobre você o sangue da pomba que foi morta. Aí ele vai pegar agora um fio escarlate, um fio vermelho, vai amarrar no pezinho daquela pomba, a viva, e vai colocar dentro do balde com água e sangue, vai mergulhar na água com sangue, vai levar para o campo e vai soltar a pombinha. Sabe o que Deus está falando aqui? A primeira pombinha que morreu não é qualquer pombinha. Aquela pombinha representava Jesus na cruz, que morria para que você pudesse ser livre, que morria para que você pudesse ser curado, que morria para que você pudesse ser liberto. A segunda pombinha é você, que agora carrega o sangue da primeira pomba sobre a tua vida. Alguém está dando glória aí já? Que carrega o sangue misturado com água, que é purificação.
juntos aqui, tem algo que me preocupa. É algo que me preocupa muito. Porque existe algo que é pior do que a lepra carnal. Sabe o que é? É a lepra espiritual. Você não entendeu? Você lembra que a lepra, a sua condição principal é que a pessoa para de sentir dor? O problema nunca foi a dor. A dor nunca foi o problema, mas a lepra. Porque a lepra tinha o poder de sentir dor. E a lepra espiritual é pior do que a lepra carnal, sabe por quê? É muito triste quando alguém não sente mais dor pelo pecado. É triste quando uma pessoa já não sente mais arrependimento pelos seus erros. Eu fico preocupado com a lepra espiritual de pessoas que entram na igreja e num culto onde Deus está falando como esse, ele não consegue sentir mais nada. A lepra espiritual é quando a pessoa fala com línguas estranhas e hoje ela não sente mais o toque do Espírito Santo. Não tem mesmo medo. O mal bate a porta, ele convida para entrar, entra dentro da casa, dá de comer para o mal faz morada lá dentro e ele não percebe que não sente mais dor pelo pecado. Ele já não sente mais arrependimento pelos seus erros. E a lepra espiritual tem sido um dos maiores problemas do nosso século. Porque infelizmente a lepra espiritual ela vem para te tirar a capacidade de sentir Deus. Mas se você hoje fizer como aquele homem, talvez você, durante a mensagem, olhou para o céu e falou: Deus, graças a Deus que eu não tenho a lepra. Mas eu não estou pregando sobre a lepra carnal, eu estou pregando sobre a lepra espiritual. E a pergunta de Deus para você é: você não está leproso na carne, mas o teu espírito está sarado? Meu Deus. Você consegue me sentir ainda? Porque assim como o mal, ele vem e começa a amputar os membros num leproso carnal de pessoas que a cada dia o diabo tem entrado dentro da tua casa, tem tirado coisa que não vê, não sente, porque já tirou a capacidade de sentir. Um irmão se afasta da igreja, desvia, vai para o mundo e ele já não sente mais tristeza por isso. Nós vemos o mundo afundado, chafurdado no meio da lama, no lamaçal do pecado, e nós não sentimos mais dor por isso. Será que a igreja está leprosa? Se a igreja estiver leprosa, só resta ainda uma esperança, como aquele leproso se prostrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, se tu quiseres, eu poderei ser limpo. Porque se você hoje pedir, Deus vai trazer de novo sensibilidade.